Fala, povo independente, ou não, nós estamos descobrindo aqui se somos ou não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só para não perder o costume e a orientação, essa é a segunda parte do vídeo, essa é a aula 17 de História do Brasil, Brasil Império. A gente está construindo aqui uma nação, presta atenção, acorda, senta direito na cadeira aí, que você está construindo a história do Brasil junto comigo. O que está acontecendo aqui é o seguinte, nos 4 passos que eu prometi para vocês, o primeiro passo, ó, nós estamos consolidando o processo de independência, teve até que pagar e fazer guerra por conta disso. Sentaram para fazer uma constituição, ou seja, um livro de leis próprias, vários grupos, e o imperador falando, ó, vocês podem se matar aí, mas eu que mando. E aí isso não vai dar certo, tá? Isso nos leva aqui para o nosso segundo passo, a nossa carta de 25 de março de 1824, a capa dela aqui, que lindo, ó. A Constituição Brasileira, a primeira Constituição do Brasil Nação, né? No caso aqui, Brasil Império. Bom, então você tem vários grupos debatendo. O ponto principal do debate eu falei para vocês que é o poder do imperador, se esse poder vai ter limite ou não vai ter limite. E aí a paciência do Dom Pedro se esgota, ele percebe que nesse debate ele poderia ser muito limitado pelo texto que estava sendo elaborado, e aí ele simplesmente resolve, no fim de 1823 ainda, ele resolve fechar aquela Assembleia Constituinte que estava rolando. Esse episódio aí, anota aí por favor, no dia 11 de novembro de 1823, fica conhecido como Noite da Agonia. Por quê? Dom Pedro mandou as tropas para fechar a Constituinte e os constituintes se trancaram lá dentro e falaram, cara, nós não vamos sair daqui. E aí um monte de gente saiu presa, teve gente que foi degredada, né, foi mandado para o exílio. O próprio José Bonifácio, que era o patriarca aí desse país que estava nascendo, foi mandado para fora aí, vai voltar só depois. Vai ficar uns anos fora aí, brigado, ó. Assim é a amizade, né? De mal do Dom Pedro I. Tudo bem? Então ele vai lá e dissolve a Assembleia Constituinte. Há uma dissolução da Assembleia Constituinte. E aí ele fala, eu vou fazer a Constituição, então o que vocês não estão sabendo fazer, eu tenho que mandar nela, vocês estão fazendo errado aí, vocês estão querendo limitar o meu poder. César, Dom Pedro deu um golpe? Sim. Dom Pedro... a história do Brasil. O Dom Pedro deu um golpe, prometeu a Constituição, e aí o debate ficou com medo de perder o poder, deu um golpe lá, um golpe absolutista. Você vai perceber aqui na sequência que ele vai puxar para o colo dele todo o poder e toda a responsabilidade dessa Constituição. Vários presos deportados, agora o Dom Pedro fala, deixa comigo que eu que sei fazer Constituição. Convoca um grupo ali, um conselho, né? E faz o texto. O primeiro ponto, e talvez o que seja mais importante de você entender, né, para os vestibulares, é que essa Constituição ela não é promulgada, ela é outorgada. César, qual que é a diferença? Em períodos ditatoriais de imposição e falta de liberdade e tal, as constituições são outorgadas, elas vêm de cima para baixo. Então o executivo vai lá e faz uma constituição. Essa foi outorgada, depois você tem uma lá em 1937, que é a do Getúlio Vargas, que vai inaugurar a ditadura do Estado Novo, é outorgada. Então, constituições sem debates democráticos, elas são outorgadas. Quando é promulgada, por exemplo, essa daqui que nós usamos hoje, né? Constituição promulgada em 5 de outubro de... o texto, né, constitucional promulgado em 5 de outubro, não sei se dá para ver, ó, promulgado em 5 de outubro, foda-se, não dá para ver também. Não é importante eu mostrar isso. Mas essa Constituição que a gente tem, ela é democrática, ou seja, ela foi assinada pelas pessoas. Então ela é uma Constituição promulgada. Essa é a primeira diferença importante. Data da Constituição não é importante, mas é no dia 25 de março. Ou seja, demora um tempinho ali, vai os primeiros 2, 3 meses do ano para ele conseguir fazer esse texto. Eu acho que dá para resumir bem essa Constituição com um trecho do Boris Fausto, no livro História do Brasil, que ele fala assim, que a Constituição de 1824 ela é, tomem nota, liberal na aparência, conservadora no conteúdo e autoritária na prática. Guarda essas informações, eu vou falar as principais características e a gente volta nessa frase para ver se isso é verdade ou não. Liberal na aparência, conservadora no conteúdo e autoritária na prática. Vamos lá. Principais características dessa Constituição. Primeiro, obviamente, é uma Constituição que garante o desenho de uma monarquia, né, constitucional. O rei assina uma Constituição que ele mesmo fez, mas tudo bem, o rei não, o imperador no caso, né? Uma monarquia constitucional
Por eleição, César? Não, hereditária, passa para a família. Daí vocês vão entender a importância do Pedro II depois. Então, uma monarquia constitucional hereditária. Outra característica, ela dá para o Brasil uma ideia, um desenho, né, de regime unitário. Não é uma federação. O governo é centralizado, o Brasil é administrado com um regime unitário. O governo central, o governo monárquico é forte. Essa ideia de dar liberdade para as províncias, ela não está clara aqui. Ela não existe aqui, na verdade, né? Esse vai ser um debate que, inclusive, vai levar à proclamação da República lá na frente. As províncias vão querer mais autonomia. Nesse momento, elas não têm. O desenho é unitário. Nossa, mas o Brasil é muito grande. Pois é, mas ele fez um desenho unitário. Então, as províncias, elas têm pouca autonomia dentro do desenho dessa Constituição. Outra coisa, existe uma religião oficial de Estado. O Brasil é um padroado, oficialmente, um padroado da Igreja Católica, um padroado católico. Só que isso tem uma manobra também que aumenta o poder do imperador, porque o controle do clero, a nomeação dos cargos importantes dentro do clero no Brasil, tem que passar pela mão do imperador, tem que ter o aval dele. Isso chama beneplácito régio. Se eu tivesse alguém que editasse isso para mim, agora era a hora que ia aparecer aqui, não. Beneplácito régio, tá bom? É quando o imperador, você tem uma religião oficial, que é o catolicismo, mas nos cargos importantes ali e tal, ele interfere, ele tem que dar o ok dele lá. Ou seja, uma determinação do Papa precisa do beneplácito régio do imperador para ser cumprida. Ele também opina sobre os assuntos religiosos, né, principalmente administrativos e políticos, da Igreja no Brasil. Mas você pode anotar também que essa mesma carta de 1824 garante a liberdade religiosa, né, para quem vive no Império Brasileiro. Tá? Então, vamos lá, daqui a pouco a gente analisa isso. Mas tem liberdade religiosa. O Estado, presta atenção, o Estado não é laico, ele tem uma religião oficial. Mas ele não vai perseguir outras religiões, pelo menos na teoria aqui na Constituição, tá bom? Outra liberdade que é garantida pelo texto, curiosamente, é a liberdade de imprensa. Na prática isso é um pouco mais complicado, né? O Dom Pedro não lida muito bem com isso, mas está na Constituição, liberdade de imprensa. Nós temos um desenho bicameral também, ou seja, você tem uma Câmara dos Deputados e depois você tem também um Senado, né? Deputados e senadores, acompanhando um pouco o desenho dos Estados Unidos. Você tem 3 poderes, né? O executivo, na figura do imperador, o judiciário e o legislativo. Só que aí o Dom Pedro, usando uma ideia de um francês, do Benjamin Constant, ele vai acrescentar um 4º poder, que seria o poder moderador. Ou seja, esses 3 poderes, né, o executivo, o judiciário e o legislativo, eles tendem a entrar em conflito. Aí vai vir um árbitro, alguém para moderar e mediar esse conflito e decidir as confusões. Esse cara é o imperador. A grande chave, isso está no próprio texto, nessa palavra, o poder moderador é a chave da Constituição de 1824. Ela tem 4 poderes, portanto. Além da divisão tradicional lá do Montesquieu, né, do espírito das leis, dos 3 poderes, ela tem um 4º poder. E esse poder, ele é do imperador, ele é exclusivo do imperador, esse poder mediador, né, o 4º poder, e ele é sagrado, ou seja, ele está agindo ali como um árbitro de Deus até, e ele é inviolável, intransferível, é só dele. Então, ou seja, na prática, gente, quem manda é o imperador. Você tem 3 poderes ali degladiando algum assunto, mas o veredito final é do imperador. Na prática, isso torna um absolutista, né? A última palavra é do imperador. Ele pode, por exemplo, convocar, ele pode dissolver uma assembleia de deputados, senadores, e ele pode convocar novas eleições, montar gabinete, nomear ministros, decretar lei, né, baixar decreto, sancionar leis, enfim. Ele tem muito poder concentrado nessa Constituição. Na prática, você pode notar que essa Constituição feita por ele, outorgada por ele, o torna um imperador, um monarca absolutista nesse contexto. E lógico que você está pensando, César, mas isso vai dar problema. Vai dar muito problema. Tanto é que o primeiro reinado vai até 1831 só. Mas vamos voltar àquela primeira frase, né? Aquela frase inicial do Boris Fausto. A Constituição ela é liberal na aparência. Por quê? Pô, você tem um imperador assinando uma Constituição. Isso já é novidade para o século XIX. É uma medida meio liberal. Ah, você tem 3 poderes.
Ah, mas aí tem um quarto para mediar. Existia até um debate teórico dessa ideia de mediação. Hoje no Brasil se fala muito disso, né, que nós temos 3 poderes e que o nosso STF acaba agindo como também um poder moderador, ou teria essa função e tal. Então assim, ele não está tirando isso, inventando isso, mas na prática, né, isso acaba dando muito poder para ele. Então na aparência, ó, tem liberdade religiosa, tem liberdade de imprensa. Quem olha de fora e desavisado fala, pô, é uma Constituição liberal. Agora, no conteúdo em si, ela é conservadora, porque ela tem uma religião oficial, ela tem um sistema restritivo de acesso aos cargos públicos, como você vai ver, ela garante privilégios para quem tem terra e ela não acaba com a escravidão. Então ela conserva uma estrutura que existia, por isso que ela é conservadora no conteúdo. Lendo o texto, você percebe que ela é uma Constituição que conserva, que conserva as estruturas que existiam. E, na prática, ela é autoritária porque o quarto poder é a chave de tudo, o poder moderador. No fim das contas, quem dá a última palavra é o imperador. Portanto, ele vai ser acusado e vai ser comprovado o seu autoritarismo, tá bom? Liberal na aparência, conservadora no conteúdo e autoritária na prática. César, mas aí tem consequências? Pra caramba. Isso, para a imagem do Dom Pedro, é muito ruim. A partir daqui, ele começa a ter um desgaste muito forte. De 1822 até 1824, né, vamos pôr 21, desde quando o Dom João foi embora e voltou para Portugal e o Dom Pedro ficou, ali está sendo criada uma imagem heróica, né, de um tal. A partir de 1824 ele rompe com esse pacto, né, de que nós teríamos aí que ele ouviria as províncias e que ele iria negociar e tal. Então ele vai ser taxado como um autoritário mesmo. Isso vai desgastando a imagem dele, vai corroborar para a caída dele, lá, a abdicação dele em 1831. Eu preciso fazer mais uma pausa nesse vídeo aqui. E para ser bem sincero para vocês, está na hora de eu dar uma aula agora. Estou gravando, dando aula e fazendo tal. Então eu paro aqui no segundo passo e depois volto com um videozinho de 10 minutos aí para completar essa parte para a gente fazer sobre os excluídos e o Dom Pedro autoritário, para a gente finalizar esse longo rolê da aula 17, tá bom?